Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição novíssima 2021. Um curso 100% online para você aprender eletrocardiografia do zero, diretamente da sua casa, de forma prática, didática e ainda com vários exercícios de fixação. E por falar em exercício de fixação, vamos resolver aqui nesta aula, uma questão da prova de residência médica da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que caiu agora em 2021. Então uma questão aí novíssima para a gente discutir aqui nesta videoaula, tá? A prova foi para R3 de Cardiologia, e a questão foi a questão número 6, E a gente vê aí todo ano, as provas, as bancas de residência cobrando conhecimento de eletrocardiografia, não só aí para o R3 de Cardiologia, como também para as outras provas de residência médica. Sempre cai questão, que exige do aluno aí a compreensão do eletrocardiograma, a interpretação do eletrocardiograma. Então vamos ver aqui a questão número 6, a gente vai liberar esse vídeo, esta videoaula aqui, a gente vai liberar como uma videoaula extra do nosso curso, Interpretação do eletrocardiograma, e vamos também liberar no YouTube, E essa videoaula vai ficar aí como um vídeo demonstrativo do nosso curso de eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição de 2021. Então vamos lá, sem mais delongas para a questão, A questão foi a questão número 6, e ela diz assim: assinale a alternativa incorreta após analisar o eletrocardiograma abaixo, tá? Toda vez que o aluno, ele se deparar com uma palavra como essa aqui, o que a gente faz? A gente destaca, Então, às vezes ele quer a correta, às vezes ele quer a incorreta, às vezes ele diz assim, qual é a questão alternativa falsa, qual é a verdadeira. Então, a gente sempre tem que destacar, esta palavra para a gente não esquecer do que a questão está pedindo. Então, ele está pedindo aí a alternativa incorreta, tá? Então, o eletrocardiograma é esse aqui embaixo, a gente já percebe que tem uma taquiarritmia de QRS estreito e ritmo irregular, e eu vou aqui ampliar esse eletrocardiograma para a gente poder analisar direitinho aí esse traçado, tá? Então aqui a gente tem um ritmo irregular, QRS estreito, perceba que o ritmo é totalmente irregular, e a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente está diante de uma taquiarritmia de QRS estreito e ritmo irregular é que nós estejamos diante de uma fibrilação atrial, Mas a gente sabe, a gente viu no nosso curso de ECG que a fibrilação atrial, ela não vem acompanhada de onda P. Por quê? Porque os átrios, eles fibrilam, eles não contraem. Então, a principal característica, além da irregularidade do ritmo, é que não tem onda P no traçado. E se a gente olhar aqui, a gente já vai perceber que tem onda P aqui, tem onda P, E aí tem uma coisa interessante, se você notar, perceba que esta onda P aqui, ela é diferente desta onda P, que é diferente desta onda P, que é diferente desta onda P. Então a gente tem, um ritmo, atrial com ondas P, diferentes morfologias, na mesma derivação. Então, se a gente tem 3 ou mais morfologias diferentes de onda P na mesma derivação, significa que nós estamos diante de um ritmo atrial ectópico multifocal. Ou seja, existem vários focos ectópicos multifocais em ambos os átrios que estão aí comandando o ritmo cardíaco. Por isso, que o ritmo ele é irregular, porque ora é um foco no átrio esquerdo, ora é no átrio direito, ora é na parte mais baixa do átrio, ora é na parte mais alta. Então por isso que a onda P ela tem diferentes morfologias, A gente viu isso quando a gente falou lá da taquicardia atrial multifocal, tá certo? Muito bem, então aqui a gente está diante de uma taquiarritmia de QRS estreito, ritmo irregular, com ondas P, diferentes morfologias na mesma derivação. Então a gente está diante de uma taquicardia atrial multifocal, tá certo? E a gente viu que a taquicardia atrial multifocal, ela está muito associada a uma comorbidade pulmonar, que é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? Então está muito associado lá. Pode também estar associado à doença arterial coronariana, a hipertensão arterial pulmonar, também pode cursar aí com ritmo de atrial ectópico, E aí a gente sempre tem que pensar aí na doença de base, por quê? Para controlar essa arritmia, a gente também tem que controlar
a doença de base do paciente, tá? Então vamos analisar aqui esse traçado, né? A gente já viu que tem aí onda P de diferente morfologia, né, numa derivação, então a gente está diante aí de um ritmo atrial multifocal, né, e a gente chama de taquicardia, por quê? Porque a frequência cardíaca é maior que 100 batimentos por minuto, né? Se essa frequência, né, desse ECG fosse menor que 100, ali entre 50 e 100, a gente diria que é um ritmo atrial ectópico multifocal. Né? Como a gente está diante de uma taquiarritmia, então a gente chama de uma taquicardia atrial multifocal, tá certo? Então perceba aqui uma coisa que chama um pouco a atenção, né? A gente tem uma onda P aqui em D2 e perceba que a amplitude dela está um pouco elevada, e a gente viu, né, que a sobrecarga atrial direita, né, aumenta a amplitude da onda P, principalmente ali em D2, que é uma derivação muito boa para a gente analisar a onda P. E aqui tem um outro sinalzinho, né, que mostra pra gente que tem sim uma sobrecarga atrial direita, né? Então perceba aqui que o QRS em V1 ele é pequeno, né? E aqui dá um salto, né? O QRS dá um salto em V2, né? Então a gente viu que quando a amplitude do QRS ela muda, né, aumenta demais de V1 para V2, a gente chama isso de sinal de Peñalosa Tranquese, né, que é um sinal indireto de sobrecarga atrial direita. Então a gente tem aqui o sinal de Peñalosa Tranquese, né, e a gente tem aqui uma onda P aqui apiculada, né, em D2. Então é um sinal sim de sobrecarga atrial direita, tá certo? Muito bem. E aí, a gente analisando aqui, a gente percebe, né, que a onda, o QRS aqui, né, de V1 até V4, né, perceba que a onda R ela não, né, progride. Porque normalmente o que acontece, né? Aqui a gente tem uma onda R pequena em V1, em V2 a onda R ela vai crescendo, V3 ela já está, né, praticamente aí na mesma amplitude que a onda S, já em V4 a gente já tem a onda R maior que a onda S, e aqui não, aqui a gente está vendo que não há uma progressão da onda R aí, né, nas precordiais direitas, tá certo? Isso aí, né, a gente já viu lá quando a gente falou, né, de taquicardia atrial multifocal, a gente também falou, né, do ECG na doença pulmonar obstrutiva crônica, né, lá naquela videoaula em que eu demonstrei, né, o estudo do eletrocardiograma em várias patologias. A gente viu na pericardite, a gente viu na miocardiopatia dilatada, e aí a gente viu também nas doenças pulmonares, né? E aí eu disse assim, olha, na DPOC muitas vezes a gente não encontra aí a progressão da onda R, né, nessas precordiais direitas aqui, né, por conta exatamente da hiperinsuflação pulmonar, né? Então perceba aqui que isso aqui é um raio-x de tórax de um paciente, né, DPOC com hiperinsuflação pulmonar, né? A gente tem aqui as cúpulas diafragmáticas, né, retificadas, e perceba que essa hiperinsuflação, né, rebaixa o diafragma, e o diafragma ele traciona o coração. Tracionando aqui o coração, né, quando a gente vai fazer o ECG, né, vai rodar o ECG, que a gente coloca aqui, ó, V1, V2 no quarto espaço intercostal, né, perceba que quando, né, o paciente tem DPOC, que ele tem aí uma retificação do diafragma, o coração ele é tracionado para baixo, tá? Então acaba que as derivações V1, V2 aqui acabam ficando altas demais, né? Porque o coração ele foi repuxado para baixo. É por isso que a gente não tem aqui o quê? Né? A progressão da onda R aqui, principalmente nas precordiais direitas, né? V1, V2 e V3, tá certo? Então, veja que essa não progressão da onda R é típico do paciente portador de DPOC com hiperinsuflação pulmonar, exatamente por quê? Porque o coração ele foi rebaixado, né? Ele foi tracionado para baixo, né? Então, é por isso que a onda R não cresce aqui nas precordiais, tá certo? Muito bem, como é que a gente faz aí para contar a frequência cardíaca num ritmo irregular? A gente faz da mesma forma, né, que a gente faz lá para fibrilação atrial. Como é que a gente faz na fibrilação atrial e na taquicardia atrial multifocal, né? A gente vai pegar aqui 15 quadrados grandes, né? A gente vai contar aqui 15 quadrados grandes, como está aqui, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados grandes, né? E a gente vai ver
quantos QRS tem nesses 15 quadrados grandes, né? Então, se a gente contar aqui, a gente vai ver que nesses 15 quadrados grandes, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 QRS. E aí, então, a gente pega 8 e multiplica por 20. Então, 8 vezes 20, 160. Então, qual é a frequência cardíaca média desse eletrocardiograma? 160 batimentos por minuto, tá? Então, perceba que a gente está diante aí de um ECG que sugere, né, ser de um paciente portador de DPOC, tá certo? Muito bem, então vamos agora analisar aí as alternativas da questão e lembrar que ele quer a incorreta, tá? Então vamos lá. Letra A. Esse ECG, né, ele é característico de doentes com patologias pulmonares? Sim, né, a gente acabou de falar, é um ECG, né, muito típico aí de quem tem DPOC, tá certo? Então a letra A está correta, então não é essa a resposta. Letra B. Na maioria dos casos, as manifestações clínicas dessa arritmia diferem de outras taquiarritmias devido aos sintomas predominantemente serem atribuídos à doença de base mais do que a própria arritmia. Exatamente, né? A gente vê aí os pacientes com sintomas, né, de uma taquicardia atrial multifocal, mas que está muito relacionada aí à doença de base, que no caso aí é a DPOC. Então a letra B também está correta, então não é essa a resposta. Letra C. As ondas P estão geralmente separadas por intervalos isoelétricos. Sim, né? Entre aí um QRS e outro, a gente percebe lá que a linha de base, né, ela é isoelétrica, né? Não existe ali nenhuma outra alteração, né? Nenhuma alteração como uma onda serrilhada, que é típica do flutter, né? Nada disso. Então, é um intervalo separado, realmente a linha de base é isoelétrica, não tem nada aí que sugira aí outra arritmia, tá? Então a letra C também, ela está correta. Letra D. A terapia antiarrítmica está indicada quando houver resposta ventricular rápida, que cause ou piore sintomas de isquemia, insuficiência cardíaca, má perfusão periférica ou de saturação. Exatamente, a gente só trata, né, só controla essa arritmia se o paciente apresentar algum sintoma, tá certo? Então, um paciente, né, que está lá na sala de emergência se queixando de uma palpitação, né, teve aí uma piora, de repente, aí de uma insuficiência cardíaca que ele é portador e está com a frequência cardíaca elevada, a gente tem que tratar essa frequência cardíaca. Só tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se o paciente ele é DPOC, né, a gente deve evitar aí os beta-bloqueadores. Ou se for fazer beta-bloqueador, fazer aquele beta-bloqueador cardioseletivo, tá certo? E observar se o paciente não vai ter piora dos sintomas pulmonares, tá certo? E a outra medicação que a gente pode fazer também, porque aí não vai, né, predispor a broncoespasmo, são os bloqueadores de canais de cálcio, como o diltiazem e o verapamil, tá? A gente só tem que atentar porque diltiazem e verapamil ele é contraindicado em pacientes que têm fração de ejeção reduzida, tá? Então, ou seja, pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, esses pacientes não podem tomar nem diltiazem nem verapamil porque eles deprimem o miocárdio, tá certo? Nesse caso aí, dos pacientes com fração de ejeção reduzida, controle da frequência cardíaca fica aí, né, por conta da amildarona. Então a gente faz aí, no caso, a amildarona se o paciente tiver uma fração de ejeção reduzida. Se ele tiver uma fração de ejeção normal, aí a gente faz aí, pode fazer o diltiazem e o verapamil para controle de frequência cardíaca, tá certo? Então a letra D também está correta. A letra E, né, digoxina, lidocaína ou cardioversão elétrica são terapias eficazes quando há indicação de diminuição da frequência ventricular ou reversão do ritmo. Veja, não tem indicação aí de reversão do ritmo, tá certo? Paciente com taquicardia atrial multifocal ou com ritmo atrial migratório não tem indicação de reverter para ritmo sinusal, tá? Digoxina, né, pode piorar, tá? Por quê? Porque os pacientes de DPOC, eles têm uma predisposição à intoxicação digitálica, então a gente não faz digoxina nesses pacientes. Lidocaína é por conta aí de arritmias ventriculares, tá? Então lidocaína a gente é reservada aí para as arritmias ventriculares, né, em alguns casos. E a cardioversão elétrica, né, a gente não faz em paciente, né, que esteja aí com uma taquicardia atrial multifocal estável, a não ser, né, é raro isso acontecer, o paciente chegar na sala de emergência com uma ataque atrial multifocal, tá? E por conta dessa ataque atrial multifocal, ele está instável do ponto de vista hemodinâmico. Aí está indicada a cardioversão elétrica, tá certo? Fora isso, não tem indicação de reversão aí através
da cardioversão elétrica. Então a letra E, ela está completamente equivocada e como ele quer a alternativa incorreta é a letra E. Então era isso aí que a gente tinha que mostrar para você em relação aí, né, a questão da prova de residência médica, aí, o R3 de cardiologia, que saiu agora em 2021, né, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, tá? Foi uma boa revisão que a gente fez de ECG na doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Isso está lá no nosso curso de ECG, né? A gente fala também da taquicardia atrial multifocal, fala do ECG aí nas doenças pulmonares. Então, é para você aí, meu amigo, que está assistindo esse vídeo aí no YouTube, né? Saber que o nosso curso de eletrocardiograma é um curso completo, tá? É um curso que aborda desde os princípios mais básicos da eletrocardiografia até temas mais avançados. Então é um curso completo com 41 videoaulas. Essa que eu estou fazendo agora é a 42ª videoaula, tá? Então é um curso completo aí que a gente discute bastante caso clínico e você com certeza, né, vai ter aí o maior sucesso fazendo esse curso de eletrocardiograma. Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima!